Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, porque apesar da gente responder todos os comentários, muita gente ficou com dúvida. Eu acho que só escrever ali aquele textinho fica um pouco mecânico, a pessoa talvez não entenda direito o que eu escrevo e etc. Não só o que eu escrevo, porque todo mundo responde comentário aqui, vocês devem ter percebido que não sou só eu. Então eu peguei algumas dúvidas aqui, juntei tudo pra eu falar, né, porque eu não sou Tarzan pra falar mim, pra eu falar pra vocês e esclarecer algumas coisas. Eu tô com a minha colinha aqui, porque eu não vou lembrar de tudo. Então, vamos começar. O primeiro comentário que eu separei foi o da Carolina Misfeld. Eu não sei se é assim que fala o seu nome, então foi mal se eu errei. Ela comentou em furos de roteiro de Game of Thrones e ela falou o seguinte: eu percebi um furo de roteiro também, na primeira vez quando a Arya ela encontra o Jaqen H'ghar, ele fala bem assim, você roubou uma vida do Deus Vermelho, alguma coisa assim, e daí ele vai devolver. Só que o Jaqen, ele na verdade é devoto do Deus de muitas faces. Bom, isso é de fato um furo de roteiro. Só que existe uma teoria por trás disso também. As pessoas acreditam que como o Deus de muitas faces, ele meio que representa todos os deuses, na realidade, como a galera ia morrer queimada, e desse jeito é que a galera de R'hllor, ou R'hllor, sei lá como que fala o nome dele, morre. Então as pessoas acreditam que talvez, porque eles iam morrer queimados, ela tenha roubado vidas do Deus Vermelho. Mas eu já acredito que seja um furo de roteiro mesmo. Esse próximo comentário agora foi um monte de gente que fez, não tem um específico que eu peguei. Também foi nos furos de roteiro de Game of Thrones e as pessoas contestam o fato de eu ter falado que o casamento do Robb com a Talisa foi errado porque eles casaram na fé do Sete. As pessoas falam, mas ele também é devoto da fé do Sete e tal. Ok, gente, ele é devoto da fé do Sete, de fato. Ele tem as duas religiões consigo, só que ele é Guardião do Norte, ele é Lorde de Winterfell e ele é o Rei do Norte naquele momento. Ele não poderia se casar na fé do Sete sem outro motivo, afinal de contas ele está numa guerra, não tem porquê ele fazer isso. Não, vou casar aqui na fé do Sete, tá de boa. Não, a galera do Norte é muito tradicional, ele teria que se casar nos costumes antigos. A Talisa nem é de Westeros, então não faz sentido, vou repetir, não faz sentido o Robb se casar na fé do Sete, mesmo ele tendo as duas religiões consigo. Ele sendo Guardião do Norte, Lorde de Winterfell e a porra toda, ele teria que se casar nos costumes antigos. O Bebeto Gomes, ele comentou no vídeo onde eu falei sobre o Corvo de Três Olhos, ele pediu a minha opinião a respeito do interesse do Rei da Noite sobre o Jon Snow, né? Falou que o Rei da Noite ficou ali olhando ali pro Jon Snow. Bom, primeiro a gente não sabe se aquele é o Rei da Noite, a gente imagina que seja, né? Primeiro ali nos créditos apareceu o Rei da Noite, mas aí a HBO ela foi lá e tirou. Então eles meio que disseram que é o Rei da Noite, depois eles tiraram, e daí a gente não sabe se mas a gente acredita fortemente que seja realmente o Rei da Noite. Bom, eu acho que ou Jon Snow pode realmente ser Azor Ahai, e daí nesse caso ele olhou assim e falou, de novo esse cara vai me ferrar, velho, que sacanagem. E daí ele quis mostrar que ele tá mais forte, por isso ele abre os braços e ele fala, olha só o que eu tenho agora, sou muito mais forte do que aquela primeira vez que você me enfrentou. Ou, como Jon Snow é um Stark também, qualquer forma das duas teorias de filiação que a gente tem, né, de pai, um ele é Stark por pai, outro ele é Stark por mãe. Então, de qualquer forma, ele seria um Stark. Então, ele pode ter olhado aquilo ali e falar, esse cara pode ser um ótimo aliado pra mim. Vou mostrar pra ele o meu poder aqui. E é bom que ele venha pro meu lado. Mais um monte de gente questionou também no vídeo onde eu falei sobre as crenças e mitos sobre a casa Targaryen. Porque eu falei que os Targaryen não são imunes ao fogo. Muita gente questiona, rebate, fala isso, fala aquilo. Mas a verdade é uma só, Targaryens não são imunes ao fogo. Eles têm uma resistência maior a altas temperaturas. Então, isso é o que eles têm. Mas se eu pegar e tacar fogo em um Targaryen, ele vai morrer. E não existe exceção a isso, nem mesmo a Daenerys. Muita gente fala, não, mas eu acho que a Daenerys tem isso. Não, não tem. Não tem, não tem. Pra ficar bem claro pra vocês. O George R. R. Martin, ele já disse isso. Não, foi uma vez e só. Isso já mostra que a segunda vez, quando o Drogon cospe fogo nela,
de fato o fogo não pegou nela, ela se esquivou. E não tem essa, mas ela só não queria ficar nua. A Daenerys, ela não tem mais isso. Ela tinha isso no início das Crônicas de Gelo e Fogo. Ela foi perdendo isso porque ela foi convivendo com os Dothrakis. Ela percebeu que não tinha por que ela ter vergonha e o caramba. Então, não tem essa. Targaryens não são imunes ao fogo. Acho que ficou bem claro pra vocês. Mas um monte de gente também comentou no vídeo de furos de roteiro de Game of Thrones falando: ah, mas a Gilly não é uma puta, porque eu falei que ela é. Bom, de fato, ela não é uma puta, foi só uma brincadeira que eu fiz. Só que, como eu acabei fazendo isso muito sério, porque por algum motivo, quando eu fico na frente da câmera, eu tenho a mania de ficar muito sério, pelo menos quando eu tô sozinho. Então, as pessoas não entenderam isso. Desculpa, a gente vai melhorando conforme vai passando o tempo. Eu acho que a gente vai melhorando. Assistam todos os nossos vídeos aí, vocês podem me dizer. Então, foi uma brincadeira que eu fiz, mas foi só mostrando que eles tinham deixado uma história de contar uma história, e que foi ali a parte em que o Jaime e o Tyrion eles conversam. O Tyrion ia falar pro Jaime que a Cersei ela não era muito santa, que ela tava se deitando com vários caras, e o Jaime ia contar pro Tyrion que na realidade nunca rolou aquele negócio ali de pagarem aquela mulher dela ser uma puta. Não, ela não era. Ela se deitou com o Tyrion porque ela quis. O Pedro Rones, ele comentou no vídeo destrinchando o novo pôster e o teaser da sexta temporada de Game of Thrones. Ele falou que o Azor Ahai, o príncipe que foi prometido, e o último herói, eles são pessoas diferentes na realidade, e que na realidade cada um deles vai ser uma cabeça do dragão, vão se juntar ali e etc para combater o mal. Bom, Azor Ahai e o último herói é a mesma coisa, eles estão na mesma lenda. Isso aí não tem como ser uma pessoa diferente, porque na própria lenda eles falam que é o último herói e depois cita Azor Ahai, quer dizer que é a mesma pessoa, não tem como ser duas pessoas diferentes. Mas o garanhão que monta o mundo, o príncipe que foi prometido e Azor Ahai podem ser pessoas diferentes. Só que a gente tem um problema, porque a profecia dizia que o filho da Daenerys ia ser, de fato, o garanhão que monta o mundo. Mas ele morreu, a gente acredita que morreu. Tem gente que acha que ele não morreu. Mas iria passar muito tempo até as visões que a Daenerys teve, que no caso foi que o filho dela iria se tornar realmente o garanhão que monta o mundo e dominar o Westeros, conseguir se concretizar. Ia demorar muito tempo. E a guerra já está batendo na porta. Acho que não ia dar tempo do filho dela crescer. O príncipe que foi prometido pode ser outra coisa. Pode ser também a princesa que foi prometida, porque o mestre Aemon fala isso nos livros. Fala, pô, a gente leu errado, não é príncipe, é princesa. Então isso dá forças para Daenerys ser Azor Ahai. E também Azor Ahai, só Azor Ahai vai ser só príncipe prometido, pode ser o Jon Snow também. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre as 3 cabeças do dragão, que a gente vai atrelar com tudo e a teoria que a gente já tem. E daí vocês vão conseguir entender melhor. O Vinícius Medeiros também comentou no vídeo de destrinchando o novo pôster teaser da sexta temporada. Ele perguntou, assim, será que o Bran vai wargar em um dragão? Bom, talvez, a gente acredita que sim, a gente acredita que o Bran seja poderoso o suficiente para isso. Mas quando a gente pergunta pro George R. Martin isso, ele meio que dá uma desconversada. Ele fala, olha, não existe relato em nenhum momento da história das Crônicas de Gelo e Fogo de alguém ter wargado num dragão. Mas isso tanto pode ser porque ninguém viu, tanto pode ser porque a galera não quer contar, porque o dragão pode estar ali, debaixo da muralha. Isso é um vídeo que eu vou fazer mais pra frente. A Aire Borges, ela comentou no vídeo de furos de roteiro de Game of Thrones. Esse vídeo deu muito comentário das pessoas contestando, porque as pessoas não conseguem entender que aquilo é um furo de roteiro. Elas querem encontrar uma explicação e dizer que aquilo ali não é um furo de roteiro, que Game of Thrones não tem erro. Foi um furo de roteiro. O que ela disse? Ela disse o seguinte, que o fato da Shireen ela não ter os cabelos negros como os Baratheon têm, não quer dizer que seja um furo de roteiro. Ela quis dizer o seguinte, que a semente dos Baratheon ela se sobressai sobre os Lannister, mas que ela não necessariamente vai se sobressair sobre os Florent, que é a casa da Selise, né? A mulher dos Stannis. Mas, quando a gente estuda genética, e os livros do George R. Martin são bem pautados em coisas que são verdade, ou seja, genética é uma delas, a gente percebe que é preciso muito estudo para a gente saber quando um gene é recessivo ou dominante. No caso dos Baratheon, quando a gente ia ver o livro lá, quando o Ned Stark ia ver o livro,
Não existia uma exceção. Todos os Baratheon têm cabelos negros. Se você, seja de qual for a casa, se casa com qualquer outro, os cabelos serão negros. Você pode ser Targaryen, você pode ser Lannister, você pode ser Stark, você pode ser Florent, não interessa. Os cabelos serão negros. Porque provavelmente todos os genes dos Baratheon são dominantes. E outros genes podem ser, por exemplo, dominante ou recessivo, ou só recessivo, né? Recessivo e recessivo. Então, os Baratheon têm todos os genes dominantes, por isso não é possível que um de seus filhos saia sem a coloração dos cabelos ser negra. E isso é provado pelo próprio livro e pela própria série. Mas um monte de gente comentou no vídeo do retorno de Jon Snow. As pessoas dizem bem assim, quando eu disse que o Robb poderia colocar ali o Jon como herdeiro de Winterfell, as pessoas falam que não pode, só o rei e tal. Não é verdade. O rei ele pode legitimar um bastardo. Ele poderia tornar Jon Snow Jon Stark. Isso é verdade, como o Stannis, por exemplo, prometeu para ele na 5ª temporada. Se ajoelhe diante de mim como Jon Snow, e quando você se levantar, não será mais conhecido por esse nome, você será Jon Stark. Só que qualquer um de qualquer casa pode falar, olha, fulano de tal é meu herdeiro. Isso pode acontecer. Por isso, quando o Jon Arryn morre e o Robert Arryn assume, e a mãe dele fica sendo ali a guardiã regente, digamos assim, as pessoas, elas das próprias crônicas diziam que não era isso que devia ter acontecido. Ele devia ter nomeado outra pessoa, não me lembro o primeiro nome, mas era um Royce. Ele deveria ter nominado esse Royce para ser o regente ali do Ninho da Águia, etc. Porque se você é lord de alguma casa, você pode falar que alguém é seu sucessor. Você só não pode fazer ele passar na frente dos outros, mas ninguém dos Stark tinha idade para isso e eles estavam todos espalhados, não tinha como ninguém comandar a casa. Então ele poderia ter passado o Winterfell, e os livros eles dão mais pistas sobre isso para o Jon Snow, para o comando do Jon Snow, e por isso Jon Snow poderia virar Jon Stark, não com o nome. É porque como ele é Lorde de Winterfell, provavelmente essa seria agora o modo como ele seria conhecido, porque ele é filho de Ned Stark ou não, mas as pessoas acreditam nisso. Portanto, não existe erro nisso daí. O Jon pode sim vir a ser herdeiro de Winterfell, caso o Robb Stark tenha anotado isso em uma cartinha e colocado o selo dos Stark ali, ó. Jon Snow agora, ele é o herdeiro legítimo de Winterfell. Ele pode fazer isso, e tudo indica que ele fez. Então essas foram as perguntas, as dúvidas que eu achei pertinentes aí para tirar aqui com vocês. Muito obrigado por terem assistido, estamos de volta, vocês devem ter percebido por esse vídeo, é claro. Tem vários vídeos para fazer, mas continue deixando sugestões de vídeo aí pra gente. Estamos anotando tudo, vamos fazer todos os vídeos, vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Me desculpem pela demora, a demora para esse vídeo sair foi muito tempo, eu sei, me desculpem. Mas agora estamos de volta, mais bonitos e melhores do que nunca. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.